Salve, salve! Eu sou Augusto Pessoa, jornalista e fotógrafo. Você está no canal Visagem e hoje nós vamos em um dos lugares mais interessantes que eu já fui na minha vida. O Mosteiro Morro da Vargem, o mais antigo mosteiro zen da América Latina. Se alguém pedisse para eu fazer uma lista dos 3 lugares mais interessantes que eu já fui na minha vida, com certeza o mosteiro zen budista estaria na lista. Esse santuário, localizado no município de Ibiraçu, no interior do Espírito Santo, no alto de belíssimos morros e cercado pela Mata Atlântica, é o primeiro mosteiro da América Latina zen budista, fundado em 1974. Na época em que esse mosteiro foi fundado, essa região já havia sido degradada pelo plantio de café. Na língua dos índios tupinanquins, Ibiraçu significa árvore grande. Mas no início da década de 70, quase não existiam mais árvores nativas de grande porte no alto do Morro da Vargem. Milhares de pássaros, animais e árvores nativas da Mata Atlântica estão protegidos na pequena, porém expressiva área de 150 hectares administrada pelo mosteiro zen Morro da Vargem. O local é oficialmente reconhecido como Polo de Educação Ambiental, um dos 5 da Mata Atlântica no Espírito Santo. Desde a fundação do mosteiro, o trabalho ambiental tem sido uma das atividades importantes desenvolvida pelos monges. Nos últimos 15 anos, foram plantadas cerca de 200 mil mudas de jacarandás, jequitibás, vinháticos e outras árvores de grande porte, atraindo de volta animais que haviam abandonado a região devido ao processo de desmatamento. A primeira vez que eu tive a oportunidade de ir a esse mosteiro foi em função da amizade com o empresário e empreendedor Ricardo Bellini. Mas essa história vai render um vídeo à parte aqui no canal. Porque essa minha ida ao mosteiro depois me levou até as montanhas da fronteira da Itália com a França e na sequência me levou até Nova York. Tudo dentro desse trabalho feito com o Ricardo Bellini. Isso vai ser um vídeo específico aqui no canal. Mas voltando ao mosteiro, a experiência de se estar no santuário desse é algo que é difícil de traduzir com palavras. Por isso hoje nós vamos assistir o filme A Forma e o Vazio, com imagens e depoimentos que eu pude captar das 2 vezes que eu pude visitar o mosteiro. Nessas oportunidades eu pude caminhar sozinho na floresta, passar horas sozinho nos templos, pude sentir a energia do lugar. O lugar está repleto de beleza, seja a própria natureza da Mata Atlântica, seja pelas estátuas de Buda, algumas muito bonitas e escondidas dentro da floresta, seja pela própria aura do lugar. Uma dessas estátuas, tradicionalmente conhecida como Buda Morto, segundo o monge Dágio me contou, essa era uma rocha que estava nesse local natural, coberta pela vegetação, e ao ver a rocha ele percebeu que ela formava mais ou menos o corpo de Buda, só faltava a cabeça. Então eles chamaram um artista para fazer a cabeça de Buda. Então essa estátua é uma das que mais chama a atenção de quem visita o mosteiro. Existem muitos projetos que são desenvolvidos no mosteiro, como esse da sustentabilidade. Existe um projeto chamado Estação Cultural, que é muito interessante, e tem um templo que está no alto de uma montanha, com uma visão panorâmica belíssima dos morros, onde os artistas podem fazer residências. Inclusive é um local que eu tenho interesse de um dia fazer uma residência artística para desenvolver algum projeto. Cada detalhe nesse mosteiro é interessante, desde a própria natureza, as construções e como elas estão inseridas na natureza, o paisagismo que ali existe, com as estátuas, as trilhas, os caminhos, os jardins, a organização de tudo, a disciplina dos monges, o bom humor, o senso de humor de todos, o momento da alimentação, que é um momento especial onde todos se alimentam juntos, onde não há o desperdício de um único grão de arroz, toda a alimentação produzida pelos próprios monges, alimentação orgânica, de excelente qualidade. Então eu pude aprender muitas coisas quando estive nesse mosteiro com os monges. Saber que ao lavar um prato, você deve colocar a mesma concentração como se você estivesse construindo um foguete ou um computador. Então essa plena atenção, você está ligado o tempo inteiro nessa plena atenção, nesse estudo de si, no aqui e no agora. Então é isso que os monges estão ali fazendo, um treinamento. Então, quando a gente visita lugares assim, a gente consegue ter uma noção do que é esse treinamento monástico, da seriedade e da importância e do valor que ele tem para cada um. Da primeira vez que eu fui, eu consegui captar algumas imagens, mas eu percebi que eu precisaria voltar lá uma segunda vez para ter material suficiente para fazer esse documentário que nós vamos assistir.
Então o universo de alguma maneira fez com que eu precisasse voltar ao mosteiro, e eu voltei, e dessa segunda vez eu consegui gravar uma entrevista mais aprofundada com o Monge Dajo, consegui captar imagens de alguns locais que eu não havia ido na primeira vez, então eu consegui reunir um material suficiente para fazer esse documentário, A Forma e o Vazio. Então eu espero que esse filme ele desperte você para que você tenha o interesse de conhecer um pouco mais sobre o Zen Budismo e quem sabe você tenha a oportunidade de ir até o mosteiro Zen Morro da Vargem e conhecer um pouco do que é essa história milenar do budismo aqui no Brasil, aqui na América Latina. Basicamente, existem duas formas de você visitar o mosteiro. Aos domingos, onde ele é aberto para o público, e também através dos retiros que anualmente são realizados no mosteiro. No final desse vídeo eu vou deixar o site, o link do site do mosteiro, para que você possa pesquisar, se programar e um dia, quem sabe, fazer um retiro, ou mesmo se estiver na região no domingo, poder visitar o mosteiro. No momento, em função da pandemia, o mosteiro está fechado para todo tipo de visita, nem aos domingos, e também os retiros estão suspensos momentaneamente. Eu espero que você, que já está inscrito aqui no canal, esteja gostando dos temas que estão sendo abordados. Você que ainda não é inscrito, se quiser, se inscreva, compartilhe. Esse é um canal aberto para a gente conversar sobre fotografia, sobre cinema, sobre arte, onde eu vou contar um pouco da minha trajetória como profissional. Estou sempre contando alguma história de algum projeto específico, de algum trabalho, sempre com muita imagem, com música. Então, domingo nós nos encontramos aqui no canal. Um grande abraço. A cada detalhe, né? Você não faz uma coisa por fazer. Todo o rito que se faz aqui nessa sala de cerimônias não é para venerar o Buda, não é para adorar o Buda, não é rezar para o Buda, né? É um treinamento do estudo de si próprio o tempo todo, né? Então a cada detalhe, você não faz uma reverência assim de qualquer jeito, né? Você trabalha tudo isso com detalhes precisos, né? Você tem distância, você tem altura, né? Não pode ter nenhuma falha mínima, nada que seja. Então, para isso acontecer, ele tem que ter esse domínio, né? Essa disciplina. E isso é a musculatura da plena atenção. Você está o tempo todo trabalhando essa musculatura da plena atenção. Comer a alegria do Zen e ficamos cheios da risada de falar. Lembrando as palavras do mestre Dogen, que foi contemporâneo de São Francisco de Assis, que viveu no século XIII, ele foi bem sucinto, né? E muito feliz nessa explicação que ele tem disso tudo. Ele fala: estudar o Zen, ou estudar o budismo, é o estudo de si próprio. Não é estudar a filosofia budista, as escrituras budistas, mas nada mais do que o estudo de si próprio, o estudo de si mesmo. E ele complementa: o estudo de si mesmo é o esquecimento de si mesmo. Isso é fundamental. O esquecimento de si mesmo é estar uno com todas as coisas. Então, o mistério de tudo isso é muito simples. É você encontrar a unidade com todas as coisas e com todos os seres, né? Esse universo aí tem a sua lei, né, que está aí, né? Essa lei universal, essa ciência pura, que está aqui dentro da gente também, é o que faz tudo isso funcionar. Então, a hora que você se une a tudo isso, o mistério está resolvido.
você passa a fazer parte dessa fartura incomensurável. Olha, o mosteiro foi fundado em 1974, né? E o objetivo primeiro, que é o foco do mosteiro, é a formação de monges e monjas, né? Aqui na América do Sul. O monge, ele não nasce monge, né? Ele surge, é o leigo que se torna monge. Então o mosteiro está no caminho certo, porque nesses 40 e poucos anos de existência, nós fomos formando uma robusta comunidade leiga. Então, e os monges, agora, essa segunda etapa, né, os primeiros 40 anos, foi a formação dessa robusta comunidade leiga. Não é que não tenha surgido um monge aqui e ali. E depois temos o trabalho socioambiental do mosteiro, que começamos a recuperar uma área degradada, numa época que não se falava na questão ambiental, de sustentabilidade, ecologia. É um trabalho que é fruto da espiritualidade, desse amor ao próximo, amor ao outro, o grande outro, né? Não é o outro ser humano, mas o grande outro, onde está incluído todas as pedras, árvores, montanhas, rios, planetas. Essa relação de harmonia entre o homem e a natureza, porque eles estão dentro de uma reserva da Mata Atlântica, e dentro de uma área que foi recuperada, onde a presença do homem ela foi importantíssima para essa recuperação, porque o ser humano sempre é visto como o lado mal da história, né? Quando a gente fala do homem, sempre é o bicho-papão, é aquilo que destrói a natureza e que vem destruindo esse planeta. Então aqui nós estamos mostrando o contrário, né? Que o ser humano, o homem, ele pode ser o lado bom da história. O cerne, ele é sempre o mesmo. Essa tecnologia da vida monástica. É o uso dos espaços, a disciplina, essa plena atenção, o eu e o outro, né? A questão do coletivo, a importância de partilharmos, né? Os espaços, as vivências todas aqui no mosteiro. Então tudo isso aproveitamos tudo isso do treinamento monástico, da vida monástica. Eu sempre com meus discípulos estou falando coisas muito simples, né? Primeiro nós precisamos ter uma garganta boa, lubrificada para engolir sapo. Esse eu acho que é o primeiro ensinamento que eu dou aqui, né? Se você tem uma garganta apertada, está sempre ali magoado, sempre prendendo, você não vai entender essa vida cheia de sapos, né? E depois uma coisa que eu falo sempre, essa não é usura material, né? A usura material você pode brincar com ela. O problema, o maior problema é a usura de si, quando nós temos usura de nós mesmos. Isso é gravíssimo, né? Porque você não se entrega, né? E você não interage, né? Você não se doa, e quando você não se doa, você não recebe, né? Então você está sempre preso nesse ego, né? Aprisionado nele, e não usufrui dessa maravilha, desse universo, né? Do
do encontro com a fartura do universo, com o divino, né, com o vazio. Se você não faz isso, você passa essa vida comendo arroz em vão. Aí eu sempre brinco, coitado do arroz, né? Porque você desperdiçou ele, né? Então nós temos, o treinamento, ele está sempre focado nisso aí, né? Como que você vai pegar esse ego e estribuchar ele e entender que você precisa abrir, né? Aquele velho ditado, não vamos nem falar do Zen, que vem da nossa bisavó, quanto mais você aperta, mais pelo dedo sai, pelos dedos, né? Então você tem que, esse é um ditado antigo e está um grande ensinamento, né? Você não pode ficar segurando para você. O dia a dia do mosteiro é uma rotina de trabalho, de meditação, disciplina, né? O mosteiro é um local onde você dispõe de vários equipamentos, e equipamentos não são mesas, cadeiras, não, equipamentos tecnológicos do treinamento, né? Onde você está sempre fortalecendo esta musculatura da plena atenção, sempre. Quando você está tomando banho, quando está comendo, quando está andando, quando está meditando, quando está nas cerimônias. O monge, ele tem que ter uma formação, um treinamento multidisciplinar. Ele tem que ser bom na cozinha, eficiente, um bom cozinheiro. Isso é uma matéria, né? Você tem que ser bom na horta, ser bom na vassoura, ser bom aqui nas cerimônias, nos ritos. Então você é pau para toda a obra. Olha, para mim não teve nada de especial. Foi um conjunto de bons acidentes que foram acontecendo no decorrer da minha vida. Quando era criança, eu era apaixonado pela vida religiosa, assim, quando via, queria ser padre, né? Vamos, simplificando. Depois eu fui crescendo, foi mudando, e a cultura também, a época foi mudando, né? Aquela coisa de ter um padre na família, isso foi, hoje passou a ser um médico, um engenheiro na família, né? Um padre já não era uma coisa interessante, né? Então a época mudou. E eu fui pego por essa mudança, e fui achando que era medicina. E agora, você me pergunta, teve um momento único, fatal, assim, que pode ter acontecido, que ali deu aquele estalo, assim? Foi uma coisa que aconteceu, eu estava muito jovem, com 18 aninhos, num cemitério no Marrocos, onde eu entrei no cemitério para descansar, e ali eu vi até hoje eu não sei direito o que é, se era um yogi, se era um monge, e dentro do cemitério tinha uma capelinha, uma casinha, e tinha essa pessoa em meditação. Eu estava e via, de vez em quando olhava, estava naquela capelinha, ele sempre sentado em meditação, e eu voltando para Lisboa, tinha uma feira de livros, eu passeando, eram meus últimos dias em Portugal. Tinha ido para estudar medicina e desisti de tudo isso e precisava voltar, né? Eu era bolsista, né? E caminhando por a deriva ali, por essa feira de livros, encontrei um stand onde tinha era sobre tudo isso, alternativo, né? Yoga, budismo, macrobiótica, alimentação. E ali eu encontrei com aquilo, me lembrei imediatamente, casei aquelas fotos com esse monge, esse yogi lá do cemitério. Ali eu comecei toda uma caminhada autodidata até que encontro o Zen, e para mim foi fundamental, porque eu estou agarrado até hoje e sempre querendo começar.
vazio, e o vazio é a forma. Então eu creio que seja o entendimento dessas duas coisas, né? Nós hoje estamos assim acentuadamente trabalhando na forma, né? Um mundo de muita forma e pouco vazio. Talvez aí seja o grande desequilíbrio, né? Mas do vazio nós estamos recebendo sinais o tempo todo. E muitas vezes não prestamos atenção, né? Eu acho que quando há esse encontro da forma e do vazio, então tem que diminuir, esvaziar um pouco essa forma, né? Que o vazio, que é esse divino, né? Eu acho que é aí que você dá espaço para o divino, né? A partir do momento que você consegue diminuir esse grande ego da forma que vive aí alimentado pela forma, é que você consegue esse equilíbrio e consegue se realizar verdadeiramente.